Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou vir mostrar para vocês aqui como montar a pilhinha de leitura de vocês aí. Vocês que têm muita dúvida de como fazer a pilha de leitura, não deixar sua coleção acumular muito volume. Vou mostrar aqui para vocês como que eu separo aqui para fazer as minhas leituras durante a semana. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, sempre quando você vai definir as suas leituras, é bom você criar pelo menos alguns critérios, né? Eu tenho alguns poucos critérios que me funcionam bastante, tá? Mas, vamos lá. O meu primeiro critério, né, que eu utilizo aí, que é um básico assim, que é você poder separar os seus quadrinhos numa prateleira, perto de você, onde você possa ver, né? E faz a separação ali de alguns quadrinhos ali para você ler durante a semana, tá? O que eu gosto de fazer? Geralmente eu gosto de separar quadrinhos para leitura durante uma semana ou até 15 dias, tá? O segundo critério que eu vou usar, né, nisso aí é um quadrinho por dia, né? Se você coleciona mangá, quadrinhos, HQs em si, eu separo um para fazer leitura por dia, né? Então 15 dias, 15 quadrinhos para ler. Se você já tem leituras ali um pouco mais textuais, como livros, graphic novels e etc., então já muda um pouco a dinâmica. Você tem ali, vamos considerar que para ler um livro ali, se você ler ele legal, você lê ele em um livro de 200 páginas em 5 dias, né? Então vamos separar aí 15 dias para 3 livros, então assim, vai muito da sua produção, assim, de quanto você consegue ler por dia, tá? Terceiro critério, usa um momento do seu dia onde você vai usar para ler. Eu gosto muito de ler à noite, né? Eu gosto de ler, por exemplo, acabei de jantar, tomei um cafezinho ali. Para mim é um momento de fazer a minha leitura, né? É muito difícil eu ler de dia, porque assim, é muito barulho em casa, eu moro perto de um lugar onde passa muito carro, muito movimento, então atrapalha muito a leitura, eu que perco o foco muito fácil. Então gosto de ler ali à noite, porque ali é menos barulho, eu consigo deixar uma musiquinha tocando de fundo no Spotify enquanto eu faço a minha leitura, né? Aquelas músicas lo-fi. Então é muito importante você usar um critério, é muito interessante você ter critérios para organizar sua pilha de leituras, né? E escolher um momento do seu dia que você vai ler. Quando eu estava trabalhando, eu gostava de ler no trem, durante a condução para ir para o serviço. Então muda bastante da sua rotina, né? Quando você está trabalhando, fazendo faculdade, ou você mesmo está em casa, então vai mudando conforme você tem sua rotina, né? No meu caso, eu gosto muito de ler à noite, porque assim eu faço a leitura e também ali já pego no sono, é o momento que eu leio e depois vou dormir, fechou? Eu tenho um quarto critério aqui de como eu separo as minhas leituras, então bora lá. Bom, o quarto critério, eu tenho algumas medidas para mim saber o que eu vou ler primeiro, tá? Por exemplo, quando eu faço algumas compras de alguns quadrinhos para me ler, geralmente ele vai para a estante até chegar o momento de ler ele, né? E como que eu faço esse padrão para poder seguir a minha rotina de leituras? Por exemplo, vocês podem ver que esses quadrinhos aqui são quadrinhos mais volumosos, né? Aqui é um livro. Aqui é um quadrinho mais volumoso, tem bastante página. Então esses tipos de quadrinho eu recomendo você deixar até 3 dias para fazer leitura, né? Contar como se fosse 3 dias, né? Então aqui eu vou estar simulando aqui 15 dias de leitura que eu vou fazer, né? Então aqui, como esses quadrinhos eu peguei emprestado de um amigo para ler, eu sempre tenho um critério de que volumes emprestados eu tenho que dar prioridade na leitura, tá? Por quê? Não é legal você emprestar o quadrinho pro seu amigo e você devolver ele depois de 1 ano, né? Então, pessoal, pediu o quadrinho emprestado para ler, você não tem ele, no momento você não pode comprar, dê prioridade para ler. Às vezes seu amigo tá esperando você devolver isso aqui e tá com vergonha de pedir, entendeu? Então, assim, peço até desculpa pro Jonathan que me emprestou esse quadrinho aqui, que eu acho que faz 1 mês que ele tá comigo, mas ele sabe como que é a correria aqui e tudo mais, mas ele sabe que na primeira oportunidade que eu tiver para ler, eu vou ler, né? Tanto que ele já me emprestou um monte de quadrinhos que eu li assim no mesmo dia e já devolvia para ele na mesma semana. Então assim, pessoal, pegou o quadrinho emprestado, é o primeiro a você colocar na lista de prateleira de leitura. Por quê? Seu amigo não vai gostar de ficar esperando ali, às vezes meses, para você devolver o quadrinho dele. Então vamos separar o que é emprestado, que você pegou de outra pessoa, para colocar como prioridade na sua leitura, entendeu? Então aqui, ó, esses aqui que eu vou separar agora, esses 4 aqui é emprestado do meu amigo. Então o que eu vou fazer?
3, 6, 9. 12 dias aqui, tá? Porque são quadrinhos longos. Então, em 12 dias, eu tenho que ler esses 4 gibis para poder devolver pro meu amigo. Então, aqui a gente fechou 12 dias de leitura, fechou? Então, aqui eu já localizei os volumes que eu tenho que fazer a leitura durante 12 dias para poder devolver para o meu amigo. Aqui fica a mesa pessoal, onde faço os trabalhos do canal e etc. E aqui ao lado da minha cama, eu gosto muito de ler deitado na minha cama. Eu ligo ali o abajur e vou lendo. Ou também posso sentar na cadeira e ler também. Muda muito assim, tá? Então, cara, pegou o quadrinho emprestado, leia. Não vou falar leia o mais rápido possível, mas dê prioridade. Às vezes seu amigo tá esperando ali. E o que é muito interessante também, você diversificar suas leituras, né? Aqui a gente tem um quadrinho um pouco mais sério, aqui a gente tem um quadrinho sobre luta, então assim, diversifica a leitura, né? Aqui eu tenho outro quadrinho que eu peguei emprestado de um amigo meu, então assim, é óbvio que eu vou dar prioridade de leitura. E aqui já é uma HQ, então assim, já muda um pouco, diversifica um pouco essa leitura. Então o segundo ponto é você diversificar a sua leitura, né? Então assim, é importante você diversificar para não ficar a leitura muito chata. Então aqui a gente tem um quadrinho, a gente tem quadrinho para 12 dias, aqui eu vou colocar 14 dias, fechou? Que é um quadrinho que eu consigo ler em 2 dias, esse aqui, que é o quadrinho de The Boys. Então a gente vai lá. Então, acabando os quadrinhos que eu peguei emprestado dos meus amigos, eu vou ter aqui muita opção de leitura. Certo que muita coisa que eu já li por scan, ou já li tudo, mas a gente tem muita coisa que a gente pode escolher aqui para ler, né? Muita coisa. Pedro, como que eu separo o que eu vou ler? Pessoal, aqui eu vou falar para vocês usarem critérios, obviamente, tá? Você deve pensar, cara, o que eu quero ler no momento? O que eu tô afim de ler? Eu tô afim de ler um romance? Tô afim de ler uma história triste? Qual que é a sua vibe no momento? Entendeu? Hoje eu tô afim de ler obras sérias, obras que envolvem um pouco mais de drama, um pouco mais de suspense. Então eu tenho aqui como opção para mim ler a box do Tokyo Ghoul. Eu tava ali com o volume 7, que eu já li alguns volumes, então assim, eu tive esse critério de, por exemplo, essa box eu comprei há algum tempinho, eu tô afim de ler isso no momento, eu vou lá e pego o volume 7 pra mim ler, né? E ali eu adiciono como mais um dia, fechando os 15 dias de leitura, tá? Então eu peguei aqui o volume 7 e fechei os meus 15 dias de leituras, né? 3, 6, 9, 12, 14, 15 dias de leitura aqui, umas leituras saudáveis. E eu vou ter o meu tempo o suficiente para poder ler. Eu tenho 3 dias para ler o volume 1, 3 dias para ler o volume 2 de Mushishi. E assim, continuando, tá? Ah, Pedro, é importante você ler todos os dias? Cara, para mim sim, tá? Para minha leitura é algo que deveria estar na rotina de toda pessoa. Pelo menos você ler 1 hora por dia, eu acho que é muito importante, tá? Eu acho 1 hora ainda pouco pra ler, tá bom? Geralmente, quando eu sento pra ler, eu leio umas 3, 4 horas seguidas, tá? Mas você que não consegue ler tanto assim, 1 hora por dia pra mim, pra você, é o suficiente de leitura. É importante você ler todos os dias, pelo menos na minha opinião, tá bom? Então aqui eu separei 15 dias de leitura. Vou finalizar os quadrinhos que eu peguei emprestados dos meus amigos, né? E aqui eu vou continuar uma leitura que eu gosto bastante, que é o Tokyo Ghoul, que eu tô curtindo bastante fazer essa leitura. Então, 15 dias fechado aqui, fechou? Aí você vai entrar no exemplo. Ah, Pedro, mas eu não gosto de pegar quadrinho emprestado dos meus amigos. Eu tenho os meus próprios quadrinhos, eu quero separar uma pilha de leitura para mim fazer dos meus próprios quadrinhos. Então, beleza, estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Então, se você quer fazer um planejamento de 15 dias, vamos lá. O que eu recomendo você fazer quando você lê um mangá? Pelo menos leia os 3 primeiros volumes da obra, porque se você começar a ler e ler os 3 primeiros, se você ler 3 volumes e não gostou, você já sabe que não é a sua obra. Então, lendo os 3 primeiros volumes, pode ser que você tenha mais vontade de ler os próximos. Então, o que eu faria aqui? Cada volume eu vou considerar para ler em um dia, porque mangá é bem curto. Esses mangá de 200 páginas é bem rápido de fazer a leitura, então eu vou pegar aqui, ó, 3 volumes daqui, do Tokyo Ghoul, beleza. Aqui eu já tenho um tema que é um pouco mais de suspense, um pouco mais de luta, um pouco mais de terror, fechou? Aí, aqui o que eu poderia pegar? Poderia pegar 3 volumes do Yu-Gi-Oh!,
porque já é uma dinâmica diferente, é um pouco mais divertido, tem as brigas de carta. Então aqui, depois eu posso pegar mais 3 volumes de One Piece, que aí a gente fecha 9 volumes, 9 dias. Aqui é uma aventura pirata. Aqui eu tenho mais opções também, tá vendo? Tenho bastante opção de fazer leitura aqui, tá? Eu posso até pegar esse volume aqui, que é um romance barra drama. Opa, caiu aqui. Um romance barra drama, né? Aqui eu posso jogar também mais 3 dias, não tem problema. Aí fecha 12 dias para fazer a leitura. E aqui é bom ter a diversificação de quadrinhos que você quer ler. Aqui eu tenho quadrinhos do The Walking Dead. O The Walking Dead é uma leitura um pouco mais longa. Então o que eu posso fazer aqui? Eu tinha fechado 12 dias ali. Eu posso pegar 1 e 2. E aí eu fecho 15 dias, porque é uma leitura um pouquinho mais longa. Então assim, é sempre bom quando você for fazer essas leituras. Eu acho interessante você ter pelo menos os 3 primeiros volumes, porque você já leu os 3 primeiros volumes, ver se você gostou da obra e depois ver se você pode continuar. Ah, Pedro, mas eu não consigo ler todo dia, minha rotina é pesada, eu chego cansado do trabalho, eu leio pouco e tudo mais. Cara, o que eu indicaria pra você? 15 dias você pega 7 volumes pra você fazer a leitura de quadrinhos, fechou? Que aí você pode ler um dia sim, um dia não e tudo mais. Ah, Pedro, eu leio livros. Fechou. Vamos pegar aí 15 dias, bota 2 livros. 2 livros para você ler em 15 dias, eu acho que é o suficiente, vocês não acham? Lendo um pouquinho ali, pelo menos umas 30 páginas por dia, eu acho bem razoável, assim. Então, assim, vai diversificar muito do tipo de leitor que você é. Ah, eu só leio mangás. Então siga a dica que eu dei para mangás. Ah, eu leio mangás e quadrinhos. Então siga a dica que eu dei para mangás e quadrinhos. Ah, eu só leio livros. Então siga as dicas. É bom você ter critérios. Eu tenho os meus, mas você pode criar os seus critérios. Os meus critérios principais é ler os quadrinhos que eu peguei emprestados dos meus amigos, fechou? Ter um lugar onde eu possa separar os meus quadrinhos, que fica próximo de mim para mim ler, para mim poder ler também, né, quando for à noite, né? Escolher um momento do dia para fazer a leitura, como eu disse para vocês, eu gosto de ler à noite, né? Então, assim, é muito importante você ter critérios para você organizar sua pilha de leituras, fechou, rapaziada? E assim você se livra um pouco da acumulação, né, de quadrinhos, porque às vezes você compra bastante, não consegue ler, etc. Mas vai aos poucos, tudo no seu tempo, tá? Mas em si, muito obrigado por esse queridíssimo vídeo, espero ter ajudado muita gente com esse vídeo, tá? Comentários abaixo, links abaixo, se quiser ajudar o canal também. Mas se quiser ajudar mais ainda, se torne membro aí, tem a opção muito em conta, que é R$ 2,99. Por R$ 2,99 você ajuda a gente a criar mais conteúdos aqui no canal. E também tem as outras opções que tem mais benefícios lá também, tá bom? Muito obrigado, inscreva-se, é isso e falou!